Fala, meus amigos, passando para assistir junto com vocês ao meu treino de circuitos da terça-feira pela manhã, da minha primeira semana de base, e para explicar um pouquinho também de como é que se consiste, como é que se estrutura um treinamento no formato de circuito, tá? O vídeo de hoje é jogo rápido, a gente vai assistir, eu vou explicar algumas coisas bem breves para vocês. Se tiver alguma dúvida, deixa aí nos comentários e se inscreve no canal aí porque vai estar fortalecendo bastante. Bora que bora! Da prova dando 6 voltas. 2, 3 e... Já estamos aqui com o vídeo editado e pronto para ser assistido, mas antes disso eu quero explicar para vocês o conceito de circuito, tá? Ele basicamente é uma sequência de exercícios estruturados e pensados para desenvolver as capacidades físicas que tu quer atingir, os estímulos que tu quer realizar com aquele treinamento, tá? Vou dando play aqui e vou ir lendo para vocês, porque o meu circuito ele foi composto por 20 metros de skipping 3-1, 20 metros de saltitos unilaterais em zigue-zague, sendo 10 metros com a perna direita e 10 metros com a perna esquerda, 20 metros de salto run, 20 metros de saltitos rope, sendo também 10 metros com a direita e 10 metros com a esquerda, e 20 metros de skipping, seguidos, então, para finalizar, com um tiro de 200 metros para casa dos 30 segundos, que, para quem não sabe, dá um ritmo, um pace médio de 2,30 por quilômetro. Acreditem se quiser. Para mim, isso é uma velocidade ok. Mas esse tiro serviu principalmente para a gente realizar a transferência depois de fazer todos os estímulos aqui. E esse circuito completo eu realizei ele por 4 vezes com 3 minutos de pausa depois de cada tiro, certo? Logo na sequência, então, a gente já vai visualizar individualmente cada um desses exercícios e eu vou fazer uma explicação breve do porquê eu escolhi cada um deles e por que eu adotei alguns 20 metros, outros 10 metros de forma separada. Beleza? Vamos lá então, começando pelo primeiro aqui, skipping 3-1. É um exercício que eu vou primeiro dar pausa aqui para comentar que eu escolhi por ele por ser um educativo de corrida, algo que eu já vinha negligenciando bastante nos últimos ciclos de treinamento meu. Tá? Então, coloquem bastante educativos nos circuitos de vocês. Caso não seja necessário, vocês têm um domínio bom da técnica, não tem necessidade, mas eu optei por pôr justamente por isso, para voltar a desenvolver a técnica de corrida, que ultimamente tem sido bastante prejudicada, tá? Vamos ver se eu dou pausa aqui e dou sorte de ver um educativo ruim. Vou voltar um pouquinho para ver se a gente consegue visualizar o que eu quero mostrar para vocês, ó. Este movimento aqui, por exemplo, quando eu estou em contato com o solo, minha postura não está exatamente da maneira que deveria estar, minha perna está levemente flexionada, meu joelho não está tão alto quanto deveria, a ponta do meu pé está apontada para baixo, então colocando isso dentro de um circuito, eu começo a fazer manutenção da minha técnica e melhorar ela, tá? Então tem bastante coisa para a gente estar corrigindo aqui. Depois desse exercício, e na verdade entre cada exercício, a pausa deles era basicamente a volta caminhando até o ponto de partida, e aqui já um comentário que eu vou fazer para vocês, que mais para frente vocês vão estar observando, é que se eu quiser, por exemplo, deixar esse circuito um pouco mais intenso, basta eu tirar esse tempo de descanso aqui, fazendo da seguinte forma. Eu venho fazendo um exercício, já me posiciono aqui e volto fazendo outro. Dessa forma, o tempo de intervalo acaba ficando menor e o exercício acaba ficando mais intenso. Mesmo que eu deixe a mesma distância, a mesma quantidade de exercícios, a mesma distância do tiro final, ele acaba ficando mais tenso, única e exclusivamente por eu não estar voltando caminhando. Mas eu adotei isso inicialmente porque é uma das ideias e dando eu mesmo a intensidade para o exercício, certo? Na sequência, então, eu acabei fazendo saltitos unilaterais em zigue-zague, justamente porque eu já comentei várias e várias vezes aqui para vocês que eu tive uma lesão no menisco e quando a gente estimula saltos, mesmo que em intensidades mais baixas, as articulações do joelho acabam sofrendo uma certa sobrecarga e numa magnitude de força como essa que eu estou realizando aí, eu não gero dano excessivo e eu consigo, de certa forma, preparar meu corpo para quando eu for começar a botar mais intensidade nas outras semanas de treino que estão por vir, certo? Da mesma forma, trabalhar num terreno como esse, com bastante instabilidade, que é um terreno bastante irregular, como vocês podem ver, é de brita, é terra, tem mato, propicia e traz de forma positiva essas perturbações externas, obrigando as nossas articulações a se prepararem para suportar com bastante qualidade ela, certo? Na sequência, eu comecei a fazer os saltos run. Eu utilizei a distância de 20 metros justamente por serem saltos que a gente chama de saltos bipodais, onde a gente realiza os saltos com os dois pés juntos. Então, por mais que eu coloque bastante intensidade, esse salto ele não vai representar uma magnitude de força
tão elevada e eu não vou ter tanto impacto quanto eu teria em saltos unilaterais, tá? E aqui eu já faço o meu primeiro comentário, um comentário muito importante a respeito dessas escolhas de volume e intensidade, é que quando vocês forem realizar exercícios unipodais, unilaterais, com uma perna só, reduzam bastante o volume, a quantidade de saltos, justamente porque o impacto, quando a gente faz saltos unilaterais, acaba sendo muito maior, ok? Aqui, como vocês podem ver na sequência, eu acabei fazendo saltitos rope, que são saltos repetindo a mesma perna. Então eu fiz ali 10 metros fazendo só saltos em cima da direita, depois 10 metros fazendo saltos só em cima da perna esquerda. Dessa forma, eu acabei realizando uma magnitude de salto pequena, não foi uma magnitude muito alta, mantive um volume moderado, deu em média ali, vamos contar junto aqui, mas acho que 8 ou 9 saltos. Ó, aqui eu já realizo meu primeiro salto com a esquerda. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 saltos com a perna esquerda, o que é um volume baixo para uma intensidade baixa também. Então, nosso corpo gradativamente vai ir recebendo essas cargas de salto conforme as semanas vão passando, beleza? Por último, então, dentro dessa série de exercícios, nessas distâncias de 20 metros, eu adotei mais um educativo de corrida, que foi o skipping convencional, um skipping que qualquer pessoa que já fez escolinha, tanto de futebol quanto de atletismo, já conhece. Basicamente é elevar os joelhos de forma alternada, tá? E eu adotei ele justamente porque vocês podem observar que a ponta do pé minha anda ficando para baixo, a minha técnica não está o mais ideal possível, não tenho dominado tanto assim a técnica, e como eu já citei, para o cara que quer correr velocidade, o cara precisa ter um domínio muito fino da técnica de corrida, porque é uma prova muito curta, então a precisão nessa prova é extremamente importante. Qualquer detalhe, qualquer erro técnico faz com que o atleta perca alguns milésimos bastante valiosos. Ó. Como vocês puderam ver, a ponta do pé aqui não está tão elevada quanto deveria, meu joelho dessa vez está bem elevado, o pé, a perna aqui está bem estendida, mas a ponta do pé está para baixo e os braços não estão mexendo da maneira como deveria. Para finalizar, então, a parte do circuito, a gente parte para os tiros de 200 metros, que basicamente tinha o intuito de transferir toda a força e todos os estímulos que foram utilizados nos exercícios anteriores, tá? E aqui já tem um grande probleminha que eu vou deixar rolando e vocês acredito que vão perceber. Eu saí para fazer esse tiro e como o dia estava muito quente, bastante calor, o meu celular acabou desligando a partir do momento que eu passo por esta parte aqui onde eu estou mostrando com o mouse, certo? Então ele superaqueceu e... foi até antes, na verdade, que ele superaqueceu. E ele, de certa forma, faz isso para proteger o celular e proteger os compartimentos e as peças do calor, né? E eu já enfrentei isso em outros momentos e agora no verão vai ser ainda mais frequente. Então, basicamente, a dinâmica desse circuito foi essa, como vocês puderam acompanhar. Nas próximas semanas eu vou estar mexendo principalmente na variável de quantidade de repetições do circuito. Eu não vou estar mexendo na dinâmica, ela vai se manter a mesma, vão ser os mesmos exercícios com a mesma distância de tiro. Talvez a distância do tiro eu modifique ainda, mas de forma geral eu vou ir modificando a única variável até agora, que vai ser o volume e a quantidade de repetições, porque a dinâmica desse novo ciclo é suportar o volume, beleza? Também trazendo feedback para vocês, de forma geral, esse circuito na terça-feira para mim, eu terminei ele um pouco exausto no último tiro, mas foi um circuito onde eu consegui realizar ele de forma tranquila. Alguns exercícios eu tive uma perda técnica ao longo das séries, mas é coisas que eu vou conseguir ir dominando cada vez mais, certo? Espero que vocês tenham gostado desse estilo de treino. Ele pode ser feito de diferentes formas. Se vocês querem saber um pouco mais, de uma maneira um pouco mais aprofundada, qual que é a ideia do treinamento desses circuitos, deixem aqui nos comentários, vou responder todo mundo que comentar. E se ficou alguma dúvida, comenta aí também, beleza? Vou vir agora para outra tela para encerrar o vídeo de hoje, que ficou bastante curto, bastante rápido e acredito que tenha ficado bastante autoexplicativo, beleza? Bora que bora! Bom, acredito que tenha ficado bem claro a dinâmica aí do meu treino de circuitos. É um treino onde o circuito é muito rápido e já parte para um tiro com uma intensidade relativamente alta. E esse treino ele é muito similar ao treino que a gente faz na academia, tá? O treinamento de circuitos ele é muito tradicional dentro do treinamento de alta performance e alguns corredores de fundo utilizam ele também dentro das suas sessões de uma maneira um pouquinho mais diferente. Eles acabam colocando exercícios de fortalecimento, colocam tiros mais longos em relação ao meu, mas a minha estratégia envolve um circuito um pouquinho mais pliométrico, com mais carga de saltos, com uma magnitude um pouquinho menor, justamente para preparar meu corpo para a parte do treinamento específico, para a parte competitiva, que é onde a gente aumenta a intensidade de saltos, aumenta a carga de impacto com o solo,
Então, preparando o nosso corpo dessa forma, a gente vai conseguir suportar e evitar lesões futuras dentro dessa parte que é a mais importante do treino, né? A parte do treinamento específico. Então, a minha estratégia se resume a basicamente isso, tudo que eu expliquei para vocês. Dar esse volume de saltos, mesmo com uma magnitude um pouquinho menor, para depois a gente conseguir suportar mais os treinos intensos. Certo? Como eu falei para vocês, caso tenha ficado alguma dúvida, deixa aí nos comentários. Vou deixar meu contato de e-mail, Instagram, aqui na descrição do vídeo também, para caso vocês queiram me contatar, para a gente estar trocando uma ideia a respeito do treinamento de performance. E o vídeo de hoje é este. Quero tentar trazer mais seguido para vocês feedbacks dos meus treinos, vídeos nesse formato, que eu acho que fica bastante legal aqui pro YouTube. Fechou? Fiquem com Deus, obrigado quem chegou até aqui, se inscrevam no canal que é bastante importante. Valeu!